Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí iniciando mais um Capcast, o segundo episódio aí da série Fala Parceiro. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui presente. E hoje compondo nossa mesa tem meu amigo, meu irmão Gerando Júnior, também aí diretor da CAP. E hoje recebemos aqui senhor Pacífico, senhor Alan, diretores da De Proteção. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, para Obrigado, começar, Rodrigo. estamos aí nesse projeto aí para apresentar a De Proteção a nossos associados e falar um pouco sobre assuntos pertinentes à SST, linkando aí com o E-Social. Então, vou abrir o espaço aqui para vocês se apresentarem e falarem um pouco da De Proteção. Passar a palavra agora para nosso amigo Pacífico e logo após para você lá. Fica à Perfeito. vontade. Gente, primeiro agradecer pela confiança que vocês têm dado, credibilizado o nosso trabalho. A De Proteção hoje tá chegando em Caruaru, tá trazendo um trabalho que já é feito em 4 estados, de Sergipe a Paraíba, de Noronha até Petrolina. Então a gente está expandindo e trazendo essa metodologia que a gente já aplica, que a gente já faz o trabalho nesses quase 20 anos de empresa. Muito tempo. Muito tempo. Já vem conquistando e adquirindo e acumulando bastante experiência no setor. E isso em vários setores, várias atividades. Hoje a gente atende 39 segmentos. 39 segmentos. E aí, todo esse período, a gente já viu um bocado de coisa. Eu imagino. Deve ter muitas histórias. Tem. E a gente aproveita essas histórias para quando tem um link em um determinado setor, a gente já sai buscando nos demais setores que a gente atende para também já estar salvaguardando o empresário e a empresa essas possíveis brechas que possam vir a existir. Perfeito. Vossa Excelência agora, Rony Brasa. Obrigado, Rodrigo, Tony, né? Júnior. Júnior. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade, né? Como o Pacífico colocou, estamos aí há quase 20 anos, de fato vai fazer 20 anos, e são muitos clientes de todo tipo de segmento, do pequeno ou micro a um gigante com 2, 3 mil funcionários, usinas, açougue, supermercado, tem todo tipo de segmento. E a gente, cada vez mais, a gente se desafia a manter o nosso primeiro cliente. Esse é um dos nossos principais indicadores que a gente costuma colocar, que é conseguir manter o nosso primeiro cliente há 18 anos. E nós temos conseguido fazer isso tanto em Alagoas, Pernambuco e Sergipe, e na Paraíba um pouco mais recente. Eu acho que conseguir manter e garantir aquela satisfação, eu acho que é o maior desafio da gente e está sempre surpreendendo, né? Porque tudo se inova, né? Com a tecnologia, por exemplo, estimula e desafia você a muita coisa, né? Com certeza. E interessante o ponto que você fala, você já tem então, há 20 anos no mercado. Isso. Então você já tem clientes que estão com vocês aí há muitos anos, né? 18, 20 anos. E é importante destacar isso, que eu também como empresário na área, uma grande dificuldade nem sempre é só conseguir novos clientes, mas Sim. você manter seu cliente na base. Isso é reflexo do que você entrega e de como você entrega. Então, um dos principais dificuldades que você tem na gestão é de implantar processos que gerem essa fidelização. Isso é reflexo da qualidade de serviço que com certeza vocês prestam, até porque sou parceiro já com esse trabalho de vocês. Então, ter clientes há muito tempo na base, isso é reflexo de credibilidade e da forma que você atende o cliente de vocês. Isso é importante destacar e deixar bem claro. Com certeza. E dizer para todos que a gente está aí há quase 20 anos aqui nos estados. Lógico que a gente estava com foco um pouco maior em Recife, mas a gente já tinha e tem ao longo de todo o estado de Pernambuco vários clientes. Aí agora a gente já tem alguns, a rigor depois do Covid, a gente tem se destinado aos grandes centros, né? Depois de Recife, Caruaru, Petrolina, né, Pacífico? E estamos nessa sequência. Estruturar melhor a infraestrutura daqui da região para que a gente possa fazer um melhor serviço, né? Porque vender, eu digo sempre, vender não é tão difícil. O difícil é, como você colocou, Rodrigo, é manter essa clientela, né?
é manter o bom trabalho, é manter essa rede essa rede de relacionamento, a confiança, que tanto quanto o contador, talvez um pouco menos, claro, o contador é o psicólogo, né? É o padre, é o delegado, é tudo para o cliente, né? E a segurança do trabalho fica ali na coadjuvante, participando junto com o contador nesse trabalho. Ó, Olá, olá vocês aí, bem-vindos. E assim, é um tema também que gera polêmica, gera dúvida, gera incertezas, porque mexe tanto com o corpo docente da empresa quanto o corpo docente também lá do escritório. E vai ser um prazer ouvir vocês, a gente explorar esse tema, porque tem muito a agregar no nosso dia a dia. E logicamente que estreitando os laços entre empresa, a contabilidade e a segurança do trabalho, quem só tende a ganhar, eu vou falar que é o próprio colaborador, né? Que ele vai estar ali totalmente trabalhando no setor totalmente seguro. E aí, E gera um reflexo grandioso, né? Você sim, trata a SST muitas vezes como uma obrigação, mas você não vê o quanto aquilo dali é de prevenção a longo prazo. Você está garantindo que seu trabalhador trabalhe com as devidas seguranças para dar uma perspectiva nele de longo prazo, né? é aquele choque cultural antigo, né? Que a gente via que as empresas só procuravam realmente quando você recebia uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Ninguém trabalhava de forma preventiva. Era um dos pontos que eu iria começar justamente aqui. Já vou abrir aí Vamos lá. nessa sua introdução que você Deixa, fez aí. Foi boa. deixa eu só pegar Já esse link facilitou pra mim aqui. que Júnior deu, Rodrigo, porque na verdade hoje a gente vê muita movimentação em torno de SCCT por causa do E-Social. Mas a Deproteção, ela começou na sua essência fazendo segurança do trabalho nas empresas que não tinham essa cobrança tão efetiva como é hoje. Então a gente começou realmente fazendo porque era Rodrigo que preocupou com o trabalhador dele e que buscou uma empresa séria que pudesse fazer um trabalho para diminuir o absenteísmo, para dar qualidade de vida aos seus funcionários. Então, a gente se organizou desde 2010, que a gente é certificado pela ISO 9001. A gente organizou a empresa e criou processos e procedimentos onde a gente trabalha da mesma forma em todas as nossas unidades. E a gente desenvolveu uma metodologia para fazer a gestão de segurança do trabalho das empresas. E essa gestão vai desde elaboração de documentos, realização de treinamentos, acompanhamentos de fiscalizações, fiscalização e auditoria das documentações que a gente orienta, tipo ficha de EPI, ordem de serviço. Então a gente tem um cronograma que é apresentado ao nosso cliente e que é rígido em nosso sistema de controle, que o técnico, após apresentar, então vai ser desenvolvido esse processo durante todo o ano. Então, quando aquele técnico que é responsável pela empresa A sai de férias, o outro que entra já entra assumindo, mas já entra executando aquilo que foi planejado pela engenharia no início do ano contrato, vamos dizer assim. E a gente, em 2014, a gente fez a aquisição de um software que nos auxilia no controle da segurança do trabalho, no controle da saúde e segurança do trabalho das empresas que a gente já vinha trabalhando isso. E quando o E-Social chegou, para a gente foi muito fácil. A gente nem sabia que um dia teria o E-Social, mas a nossa empresa já estava preparada desde 2015, 2016, porque a gente já era nossa rotina fazer essa alimentação. O software apenas fez a comunicação com o ambiente, mas todas as informações a gente já alimentava. A gente tem histórico de cliente com 10, 12 anos dentro do sistema. Pode perguntar, Rodrigo. Assim, o levantamento que você fez, assim, foi muito pertinente, porque há um tempo atrás, há uns anos atrás, só se lembrava de SST quando vinha ali o pedido e era o quê? PPRA, PCMSO, Só os lados. cara, 10 dias. Só os lados. Fiscalização, né? SST sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. O que não existia era a aplicabilidade, né? Não tinha a cobrança efetiva, havia só a cobrança efetiva no momento da fiscalização. E hoje não, você tem que fazer, tem que alimentar as informações que sempre existiram. Mas tinha uma cultura, e era. Você se lembra disso? Chegava ali uma notificação, você tinha que. PPR, não sei nem o que é isso. Olha, tem 10 dias para preparar e estimular o cliente, ia falar com o pessoal, e tinha essa questão do pessoal que realmente não se atentava ao SST, porque não tinha uma cobrança efetiva, não dava uma devida atenção, e hoje meio não. Hoje não é que o jogo virou, mas que a atenção passou
passou mais- a ser voltada para essa STD1, como assim, é fundamental, sempre existiu, mas agora eu tenho que aplicar. Agora eu tenho que acompanhar, né? Eu costumo dizer, Rodrigo e Júnior, que a segurança do trabalho, pessoal, se o empresário se atentar bem, ela puxa a qualidade do serviço dele. Porque, veja, eu costumo dizer, por exemplo, você vai para um dentista. Vai para um dentista e ao chegar no dentista ele vai fazer um procedimento cirúrgico em você, um dente, alguma coisa, e você pega o dentista sem luva, sem máscara. Você já olha para aquele dentista com olhos diferentes. Né? Desconfiado. Desconfiado. E você olha no aparelhozinho lá, aquele que faz o ar e todo mundo tem medo, e tá meio enferrujado, sem manutenção. Você vai querer que esse cara mexa na sua boca, você vai dizer, doutor, eu tenho um compromisso ali, eu vou Licença. embora. Não é verdade? E o contrário é verdadeiro. Na hora que você chega numa clínica que os procedimentos de segurança, de cuidados com risco biológico, são observados quanto à máscara, a luva, né? Os cuidados com a máquina, a condição de higiene e asseio da clínica, o cara diz, opa, aqui eu estou em boas mãos. Tem segurança de trabalho. Então a segurança de trabalho, talvez a grande maioria das pessoas ache que é algo segurança de trabalho, mas na verdade é qualidade. É qualidade no atendimento. Entendeu? Então isso é uma praxe. Você tem segurança de trabalho, você vê qualidade. E quando você não tem, você já olha, epa, isso aqui não presta. Então, Que aí você por tem aí. que ver com tanto nós contadores, que conversamos sempre com nossos clientes, temos que ver isso aí com perspectiva, que a gente começou falando, a longo prazo. Eu estou cuidando do meu funcionário, cuidando da loja de saúde, segurança do trabalho, que a gente está comentando, mas de forma que garanta, para mim, me traga uma perspectiva que ele vai estar bem, vai ter continuidade na atividade da minha empresa. E assim, se acontecer algo, se acontecer um acidente, isso vai refletir no bolso também. Tem que estar resguardado. Tanto na parte, vamos lá, fugindo assim do que pode ser comum, mas tanto no critério penal, dependendo do que for, Civil e né, criminal. criminal perante estudantil, mas também quanto mais acidentes eu possa ter na minha empresa, vai influenciar lá na apuração Do FAP. do FAP, Sim. que vai estar relacionado ali no bolso Sim. mensal do contribuinte. Na verdade a chave virou, né? Eu acho que você sai um pouco da obrigação para um diferencial. Eu acho que as empresas que realmente tinham aquela filosofia, eu tenho que resolver, eu vou pagar ali, sei lá, milhares, os mil dos laudos, porque eu tenho que fazer porque eu vou passar por uma fiscalização. Eu acho que essa mentalidade diminuiu muito e as grandes empresas que realmente implantam o monitoramento de forma completa e utiliza a consultoria de uma forma prática, eu acho que você tem um diferencial dentro da sua empresa, você traz mais segurança para os seus funcionários, né? E até mesmo para ele ter uma paz, uma segurança de que o negócio dele vai prosperar com mais tranquilidade. Tornar o ambiente da empresa Mais seguro. e agradável o trabalhador ter o sentimento que mão de obra hoje é muito Embaça difícil. trabalhar aqui, velho. Eles Aí- se preocupam com a minha saúde. Exatamente. A empresa está preocupada comigo. E isso vai desde empresas de grau de risco baixo. Por exemplo, um exemplo é uma cadeira com apoio de braço. Um exemplo é um apoio de monitor de computador. É um mousepad que se usa. São coisas que no dia a dia passa despercebido até na vida pessoal. Mas na empresa, o trabalhador que está naquela postura o dia todo, o trabalhador que está trabalhando naquele ambiente, quando ele se sente, poxa, realmente, um apoio para os pés. Quantas empresas a gente visita não tem um apoio para que o trabalhador possa estar pé? Eu sou alto, eu alcanço bem ao chão. Mas tem pessoas mais baixinhas que ficam com o pé balançando. Então isso já gera uma sobrecarga. Então tudo isso, quando a gente gera um ambiente saudável, a gente vai ter retenção de talentos, que a gente sabe hoje o quão difícil é ter funcionários comprometidos. E por outro lado, se a gente olhar do lado do funcionário, uma empresa comprometida com o funcionário. Perfeito. É até um choque cultural dos dois lados, né? Como você falou. Às vezes tá balançando, vai comprometer, talvez lá futuramente para ele, uma questão ergonômica, né? Mas às vezes o cara a gente teve, eu acho que nossa presidente também, ela até tem experiência com facção, e as costureiras não gostavam da cadeira. Sim. Era aquela questão, vou fazer os laudos, era aquela fiscalização chata, tal. Mas todas elas reclamavam. E aí entra no como você falou. Ah, não, você vai dar lá o apoio dos pés, você vai dar os EPIs, você vai controlar, você tá preocupado. E às vezes o cara não tá nem aí, velho. Você vai dar um treinamento, uma ginástica laboral que vai parar ali 5 minutos, que esses 5 minutos vai fazer com que você faça um alongamento e
na facção, que está cortando o tempo todo, que está naquele movimento repetitivo, de repente aquele alongamento vai fazer com que quebre esse ciclo e que o trabalhador se sinta realmente, poxa, a empresa está preocupada comigo. O salário é muito importante. Afinal de contas, Eu preciso mudar trabalhamos minha postura, para minha manter cultura. nossa família. Mas a empresa aqui é bom de trabalhar. Não é aquela coisa de sair de casa, eu tenho que ir trabalhar, não. Eu vou trabalhar hoje de novo. Então a gente chega aqui no ponto-chave. É olhar SST não parâmetro só de obrigação legal. Não. Isso. Inclusive, Rodrigo, desculpa lhe atrapalhar, porque eu ia dizer como uma notícia que é recente, que vai entrar, eu não sei precisar ser esse ano, mas eu acho que não, porque ainda está em fase de regulamentação, um novo risco que não estava, que era previsto de forma, vamos dizer assim, meio superficial, que é o risco psicossocial. Eu vi. Então Eu li isso aí. essa questão, por exemplo, da síndrome de burnout, a questão de questões psicológicas, a questão de como um gestor lida com a sua equipe, como um chefe, como um supervisor lida com a sua equipe, vai agora, vamos dizer assim, ser muito bem observado. Então, as empresas precisam estar muito atentas com a forma como conduzir a gestão de pessoas, porque agora existe um risco, porque antes você não colocava aquele risco com tanta frequência, porque era algo assim meio que tabu. Mas agora não, agora tanto o Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério do Trabalho, quanto o Sereste, que é o Centro de Referência ao Trabalhador, tem recebido denúncias. E esse risco não estava lá, juridicamente falando, legalmente falando, tão explícito. Agora não, existe um grupo de risco que vai ser psicossocial. Então, o E-Social, quando ele começou, ele tinha esse viés de a empresa declarar nos seus controles, através do sistema, quais são os riscos que ela tem. Então, essa declaração é obrigatória. Na hora que ela declara, já está lá exposto e o governo já está sabendo. Então, qualquer situação de acidente ou doença que entre no sistema pelo INSS ou por um registro num hospital, dá um chute assim bem maluco. O cara deu uma crise emocional e o cara baixou no hospital. E o médico entende que aquilo ali teve um caráter ocupacional, ele registra aquilo ali, ele notifica ao sistema do governo, à Secretaria Municipal de Saúde, estadual, e isso vai para o governo, tá? Vai através do sistema de controle e notificação. Porque existe notificação para isso. E vai sair um atestado médico. Esse atestado médico tem que ser cadastrado no E-Social. Concorda? Vai para o sistema. E o governo está lá sabendo. Então, se o cara depois, posteriormente, o trabalhador, vai precisar de uma aposentadoria ou de um benefício, o governo já está sabendo que ele foi produzido naquela empresa. E ele, não sei se agora, imagino que não, porque está tudo muito novo. Mas é uma tendência que ele vai querer responsabilizar o custo daquele trabalhador aposentado. Vai entrar um viés desse até a possibilidade de entrar num CAT. Exatamente. Mas é exatamente isso. Vai ser gerado inclusive. CAT por doença ocupacional. Isso é certo. retroativo aí. Cara, vê. E tem uma coisa importante que, pegando um gancho que o Júnior falou, antes as pessoas tinham conhecimento de segurança do trabalho numa fiscalização. Então, não vou discutir o mérito se é correto ou não, mas existia uma possibilidade de algum profissional concordar em fazer alguma documentação retroativa. Agora, com a alimentação do E-Social, Não tem como. ou você está alimentado, ou depois não adianta dizer eu tinha. Ou seja, penalizado. Porque depois não, mas eu tinha um documento, botou no ambiente, não. Não tem mais, Atestado não tem de mais culpa. chance. Exatamente. Então a gente tem visto aí muita gente buscando se regularizar, e quando a gente mostra isso, o momento de estar regularizado é agora. Porque lá na frente, daqui a 2, 5, 10, 15 anos, a tua empresa está viva. Não tem mais como ter documentação retroativa. Tanto é que hoje você não precisa nem estar juntando mais, porque tudo já está lá no ambiente social. A exemplo do próprio PPP, que hoje ninguém emite, não é mais necessário emitir. Muitas vezes as pessoas vêm até a gente, não, porque eu quero meu PPP. Eu vou entrar no ambiente do INSS para pegar as informações que estão lá dentro do INSS e imprimir para tu depois levar para o INSS do mesmo jeito. Sem necessidade. E uma outra coisa que também você falou, Júnior, é a questão da fiscalização. Antes era o ser humano. Quantos documentos, quantas empresas eu, auditor, teria condição de fiscalizar?
Hoje é a É só inteligência artificial. que cruza Já tudo. pega tudo. Já vai dar prontinho. É Não Júnior que para. manda as informações do DP, é Rodrigo que manda as informações fiscais, é a D Proteção que manda as informações de SST, Ela, e aí cruzou tudo, vai ter que estar casado, porque se Rodrigo diz que está pagando salubridade a determinada função, ou não está, ele tem que ter um laudo que a D Proteção alimentou, dizendo se faz jus ou não. Que vai ter que estar casado com aquilo que Júnior alimentou lá de fazer jus à aposentadoria especial ou não, que tem que estar também resguardado por um LTCAT. Então, tudo isso a inteligência artificial está cruzando. E não é à toa. Em algum momento, o governo não está fazendo isso à toa. Em algum momento, isso vai ser utilizado. Espero que a gente não olhe no viés de usado contra nós, mas em prol da segurança e saúde do trabalhador. Mas eu, viu, Júnior e Rodrigo, eu costumo dizer, pessoal, que segurança de trabalho é um negócio arretado. Não é obrigação, minha gente. O empresário que está escutando a gente, ele tem que entender que é uma oportunidade. Rodrigo, Júnior, é uma oportunidade, pessoal. Porque o cara que investe em segurança de trabalho, ele melhora a lucratividade da empresa dele. E a conta é muito fácil. Eu vou dar um exemplo, vamos falar assim, de uma obra. O empresário, ele não entrega, mas já o cara que não entrega EPI para o trabalhador e deixa ele correndo risco de queda, ou de uma ausência de uma bota, ou de um capacete. Ele, trabalhador, está sabendo que ele está sofrendo. Ele está sentindo a dificuldade. Ah, mas às vezes ele não usa. Tudo bem. Mas isso é uma questão de cultura e de treinamento. Na hora que ele passa a se sentir mais seguro e melhor, vamos dizer assim, organizado, ele também faz o procedimento dele no assentamento de uma parede de forma mais correta. Ele também tem mais cuidado com o desperdício. E o empresário, com a deixa da segurança do trabalho, ele corre uma série de vícios que o cara faria, não, mas ninguém controla nada, eu vou controlar material. Percebe? Ninguém controla meu risco aqui de cair. Ninguém controla a manutenção de uma máquina. Eu vou lá saber eu vou gastar mais cimento, eu vou desperdiçar massa. Perfeito. Se ele contabilizar, o empresário contabilizar, ele vai ver que investir em segurança, ele tem um mote do controle da qualidade. Automaticamente ele tem menos desperdício. Isso é numa construção, isso é numa oficina, isso é numa padaria. Um varejo atacado que foi. De um modo geral, o trabalhador, eu vou dar outro exemplo, muito simples. Você vai fazer uma fiscalização, pessoal. Eu sou perito do trabalho e você começa visitando o vestiário da empresa. Por quê? Porque o cuidado que a empresa tem com o banheiro vai refletir também no cuidado que ela tem com o trabalhador. Consequentemente, a resposta do trabalhador para falta de atenção com ele. Ah, mas tem muito trabalhador que é nojento, vamos falar nojento não, mas sujo. É um cara que tem boas práticas de asseio. Beleza. Mas só que ele sabe quando ele está sendo bem tratado ou não. Entendeu? E essa repercussão, às vezes, ele leva para casa aquela educação, ele melhora a postura dele em casa. Então é um círculo que tem reflexo positivamente na empresa, no ambiente, porque, por exemplo, treinamento de primeiros socorros, o trabalhador passa a aprender um pouco como é que ele reage num engasgo, num princípio de incêndio. Isso faz parte de uma das questões que, como a gente ia ter esse momento, alguns levantamentos para alguns colegas foram feitos durante esses dias. Um já ficou bem respondido, que é o impacto do E-Social perante o SST. Houve um impacto relevante, mas não mudou. SST sempre existiu, tá? O que passou foi a cobrança, o monitoramento e a própria fiscalização. Então, esse levantamento fica bem evidente que o E-Social trouxe o impacto relevante, não mudando, sempre existiu, mas trazendo o contexto que você tem que ter a devida atenção e a devida aplicabilidade. Agora, um assunto também que a gente vai começar aqui, bastante relevante, que você já inclusive começou, Alan, a falar, é o seguinte, é a questão dos processos internos que a empresa precisa, que é capacitação, treinamento, porque tudo bem, tá aqui meus programas, eu sei que tem que ser feito isso, mas como eu vou fazer? Que aí já não é papel jamais do contador, por mais que se espera isso da gente, né? Se cobre. Do contador espera-se tudo, né? Mas assim, foi feito o programa, o contador fez ali a orientação, indicou a empresa de SST, chegou, fez ali o programa, apresentou o projeto.
mas como é que se dá o acompanhamento e a aplicação, o calendário, como é o treinamento dessa pessoa que vai estar responsável por esse pessoal. Porque um ponto que você falou que chamou a atenção, eu tenho que usar o EPI. Eu sei que tenho que usar, mas não estou usando. A empresa não está me cobrando, mas a empresa tem que ter esse hábito de cobrar do funcionário, inclusive penalizar ele se ele não estiver utilizando o EPI. Sim. Cabe à empresa essa fiscalização, esse cultura. monitoramento. Né? Isso vem mudando. Graças a Deus a gente tem percebido que essa mudança está ocorrendo, logicamente, depois do social, ter essa rotina mais de monitoramento, realmente de cobrança. Mas como é que as empresas hoje vocês estão acompanhando e como vocês se diferenciam no mercado para garantir que esses programas de saúde e segurança não só estão no papel, mas estão realmente sendo aplicados nas empresas? Veja, Passivo. Rodrigo, Eu falei- a gente, como eu falei, a gente criou uma metodologia de gestão ao pé da letra. Não é gestão para o E-Social. Na essência da lei de proteção, ela nasceu para fazer segurança do trabalho. Então, como eu falei antes, a gente tem um procedimento que antes de começar todo o trabalho de gestão, que aí vai de acordo com a necessidade e porte da empresa, a gente vai ter um planejamento anual que é apresentado ao cliente de tudo que a gente vai fazer. E a gente tem uma quantidade de visitas que, dependendo do risco, dependendo da necessidade, pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimensal, trimestral, ou no máximo uma vez, 2 vezes a cada ano, semestral. Então é necessário que no planejamento, nessas visitas, o nosso técnico ele cumpra todo aquele planejamento. O técnico não sai da de proteção, vou fazer uma visita, Rodrigo. A gente não faz visita, a gente faz um acompanhamento, uma auditoria, um levantamento. A gente sai para fazer um acompanhamento planejado. Então tudo isso é realizado. Quando a gente entrega um documento, um PGR, que seja um PCMSO elaborado pelo nosso médico, na empresa de Rodrigo, na empresa de Júnior, ali dentro vem um cronograma de ações que têm que ser desenvolvidas durante um prazo. E aí, quando a empresa está sob a responsabilidade da Deproteção, essa empresa, o técnico, ele é quem vai fazer o acompanhamento. A visita é mensal. Então, naquela visita mensal que o técnico vai fazer na sua empresa, tem treinamentos para fazer. Então, ele vai agendar e você apenas vai dizer se aquelas pessoas que ele está demonstrando, seria interessante esses funcionários participarem desse treinamento. Quando é que a gente pode fazer? Vai fazer isso, faz o planejamento, você apenas vai dizer, ok, essa data, ok, pessoal, se organize, o local está disponibilizado. A Deproteção vai estar lá, a Deproteção vai realizar todo o treinamento, vai certificar, vai registrar, porque todo certificado de proteção ele sai com o número de registro. Então a empresa está cumprindo todas aquelas exigências que estão planejadas dentro do PGR. Afinal de contas, você, como empresário, você tem que focar em vender bem, em comprar bem, em atender seu cliente, em fazer as atividades fins. E a gente sabe que segurança do trabalho é um complemento e que muitas vezes, de tanta coisa que o empresário faz, ela foge um pouco ao foco. Então, nada mais natural do que ter uma empresa focada exclusivamente nisso. Tanto é que a Deproteção ela pode compor o SESMIT da sua empresa, caso seja necessário. Porque a Deproteção ela cumpre os pré-requisitos. Ela tem, no KNAI, tem o trabalho de segurança do trabalho, ela tem engenheiro de segurança do trabalho e ela é pessoa jurídica. Então nós cumprimos a exigência e podemos ser apresentados ao próprio Ministério do Trabalho como um SESMIT externo. Eu acrescentaria aí, Rodrigo, o parceiro está colocando, assim, só para ilustrar, para quem está nos escutando, vendo, dois cenários. Uma empresa que tem um volume de funcionários grande, que tem um grau de complexidade grande, que precisa ter uma equipe de segurança do trabalho como lei, ok? Essa empresa precisa de uma consultoria de proteção? Eu digo que sim, porque nós temos vários clientes com esse perfil. Por quê, pessoal? Porque você tem um técnico de segurança do trabalho, ou uma equipe lá, e ele tem, só para vocês terem ideia, são 38 normas regulamentadoras. 38. 38. A quantidade de obrigações envolvidas ali é gigante. Eu digo que é quase, que é impossível, mas é quase impossível de todo mundo conseguir ter nota 10 em tudo. Então um técnico numa grande empresa, ele também não faz grandes coisas, ele faz muita coisa.
Então ele precisa da consultoria numa empresa grande, porque inclusive, por exemplo, você tem uma indústria, aí tem um técnico. Esse cara, você contrata ele. Ele tem um bom perfil, mas ele é sozinho para fazer um monte de coisa. Às vezes ele não atende tudo. Ilimitado ao conhecimento próprio. Limitado. Já uma consultoria, a gente tem 3 engenheiros, 15 técnicos, enfermeira, médico. Então a gente consegue dar um suporte de atendimento à empresa que um técnico só não consegue. E outra coisa, por exemplo, a gente está tendo, como o parceiro colocou, de Noronha a Petrolina, 39 segmentos. Então, por exemplo, existe uma fiscalização que está acontecendo em Petrolina com o ramo de supermercado, e a situação muda o perfil de fiscalização, a gente já mexe e já informa para todos os nossos clientes do mesmo segmento. O que está sendo buscado, como é que está sendo a nova forma de fiscalização. Então, tem uma repercussão rápida naquele processo. Agora, vamos falar de uma empresa pequena, em média, ou pequena. O Alan, só atrapalhando um pouco, na empresa grande, mesmo que ele tenha um técnico, ele não dispensa a obrigatoriedade da documentação ser elaborada por engenheiro de segurança do trabalho. Sim. Então, mesmo que você tenha um técnico, você precisa ter um acompanhamento na elaboração dos documentos. Perfeito. Você ia falando das empresas pequenas. A empresa pequena, ela não tem a obrigação de ter o técnico. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, de um açougue. Nossa região aqui, comércio, varejista e confecção. Beleza, um comércio varejista de confecção. Ele tem um perfil de pequena indústria. Como é que você está enxergando o perfil? Comércio. Comércio, venda de roupa. Venda de 5, roupa. 8 funcionários, 8 a 10 Beleza. funcionários. 5, 8 funcionários, aí o pequeno empresário acha que ele não tem riscos. Pessoal, você tem movimentação de carga, certo? Você tem postura estática em pé por muito tempo. Você tem, aí depende, às vezes sobe escada, às vezes Risco de acidente. risco de acidente. Você tem Tem um risco, treinamento obrigatório, por você exemplo, de tem primeiros socorros. você tem um risco de incêndio, porque você tem muito material combustível envolvido, tá? Ah, mas não tem fogo. Sim, mas às vezes tem uma copa que tem um fogão. Muitas vezes tem uma cafeteira que a pessoa O esquece. curto-circuito do computador. O curto-circuito de curto-circuito, computador. Simples. Né? Simples, básico. Básico Então, mesmo. isso, todo mundo tem, é importante que tenha uma perspectiva e uma sensibilidade para a segurança do trabalho, porque isso permite com que muitas situações sejam evitadas, né? E o trabalhador, assim, aí o empresário, ele tem a consultoria, 2 visitas por mês, quinzenalmente, dentro do programa, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, ele vai identificar quais são os cenários de risco, e a consultoria, através do técnico, vai lá quinzenalmente, observar se está sendo feita a coisa certa, ok? E aí implementar os treinamentos que são obrigatórios, treinamento de ergonomia, tá? Treinamento relacionado com Risco de altura. o risco de trabalho em altura, porque tem uma NR específica que é trabalho em altura. Você tem a movimentação de carga, tá entendendo? O que acontece? Muitas vezes você tem motoqueiro nessa empresa para fazer entrega. Não é difícil de encontrar. Então existe toda uma legislação para motocicleta. E aí você tem acidentes envolvidos, você tem um treinamento de direção defensiva. Então, e o empresário que não tem essa consultoria, ele fica cego que nem em tiroteio. E eu vou puxar um gancho. Eu acredito que você concorda comigo. Eu tenho uma preocupação quando falo em questão de SST das empresas de grau 1 e grau Sim. 2. Porque, a princípio, inclusive, diversas pessoas podem adotar essa prática de preencher a DI, declaração De inexistência de risco. Mas o que é que vai me garantir que, mesmo ela sendo grau de risco 1 Posso pegar? Pode. ou grau de risco 2, ali inexiste algum risco? Porque se você for olhar apenas para o grau de risco que está disponível ali naquela determinada tabela e me diz grau de risco 1 e 2, a princípio você pode pensar, então eu vou preencher lá a DI e tá pronto, minha obrigação legal. Mas eu, como contador, não consigo visualizar onde eu consiga garantir que essa empresa não tem risco sem uma análise de um profissional. Pelo menos o ergonômico que você vai encontrar em qualquer local. Sim. E agora, com o psicossocial, acabou. Não tem mais nenhuma situação, porque o cara pode estar, por exemplo, com um funcionário e ele dá pressão nele suficiente que o cara dê um tilt, ou seja, ele não está preparado para aquela pressão e entra em parafuso, ele começa a ter uma repercussão emocional de ansiedade e com pânico e não sei o que, e você tem uma doença com o funcionário. Ou até mesmo que ele alegue que está com essa doença adquirida e, caso tenha um acompanhamento, comprovar, ó, eu tomei as ações, Perfeito. eu tomei É uma medidas que atenuação. vêm a provar que isso aí não é dentro da empresa. Exatamente. Certo. Essa consultoria vai permitir isso também, inclusive, porque você tem
a demonstração dos treinamentos. No mínimo, você já adquiriu um passivo trabalhista grande aí. Com certeza. E eu não Na falei hora- No mínimo. Na hora É. que você cria evidências, você mostra que a empresa tomou medida de ação. Deixa eu dar um exemplo aqui bem distante de qualquer realidade. Uma empresa rural, tem um grupo de trabalhadores trabalhando, caiu um raio e matou um trabalhador. E essa empresa foi multada por R$500 mil, R$100 mil Isso é verdade. por cada filho. A primeira instância foi negado, na segunda instância foi condenada. Por quê? Porque a empresa não tomou medidas de precaução. O pode ir para raio. Não existe Mas era no possibilidade campo. de estar Como botando vai botar? para-raio pela Exato. pela empresa de 20 mil hectares. Qual seria a medida compensatória? Aí a gente, com base nessa situação, a gente adotou para que todo mundo que tem trabalho a céu aberto, a gente fez um DDS, uma orientação para que o trabalhador, com os cuidados com descargas atmosféricas em épocas de chuva e raio. Com isso, a empresa vai comprovar que tomou alguma ação. Isso aí ou neutralizaria ou mitigaria, porque aí não tem juiz, vai condenar se você ao menos mostrou isso. Se você não fez nada, você assume o risco. Exatamente. Então, isso é uma situação tão distante de qualquer realidade que só quem tem a vivência, como o Alan falou, de 39 setores, a gente vai estar trazendo isso. Então, e para aqui? Tem empresa de telecomunicação. Tem empresa que faz entrega com motoboy. Tem empresa que tem gente na rua. E todos esses clientes nossos que tem trabalhador em área aberta, a gente já está fazendo essa documentação. Então, numa situação que não chegaria dificilmente a você, mas você já está resguardado. E aqui mesmo, por exemplo, no nosso local de entrevista, eu já percebi o risco. Bom, interessante o risco. Rapaz, como é que pode? Esse cara vai se acidentar aqui. Como é o nome do nosso colega ali? Ricardo. Ricardo, eu estava tão quieto aqui, né? De repente o cara me provoca. Veja, você tem um risco hoje, um risco de acidente nas suas costas. Por quê? Eita, madeira. A madeira, inclusive, mas o risco, por exemplo, ele estava ali bem relaxado, mas se por um momento de alegria, alguém liga para ele e diz, Ricardo, tu ganhaste na loteria. Ricardo, puta que arretado. Aí meteu a cabeça na parede. Você ganhou na loteria? ela ganhou foi Você tá vendo? Você tá vendo? Então, assim, a gente que mexe na área de segurança do trabalho, percebe coisas que... e quem começa primeiro a perceber as coisas são os filhos, que chamam a gente de Agora traga prazer, porque a gente é tão preocupado com o acidente eu vou dar que uma olha pra pausa. tudo. Eu vou dar uma pausa importante. O local aqui tá se mudando, tá indo lá pro centro de Caruaru, você tá saindo daqui, então com certeza vai mudar a estrutura. Mas veja, aí eu vou dar um exemplo para esse momento aqui. A gente tem uma estrutura que serve para quebrar a onda sonora, que é para melhorar a acústica. Essa estrutura é para quebrar a onda sonora, certo? E aí o Ricardo estava ali, mas quem projetou ela não se preocupou com o acidente. Tá bonita, certo? Né? Mas funcionalmente ela corre isso, como aconteceu. Então, o que é que, se fosse uma empresa, eu ia dizer, eu como engenheiro de segurança do trabalho, bom, ela pode se manter, mas a gente vai ter que criar algum tipo de dispositivo para que a cabeça do Ricardo não alcance a madeira. Para que o trabalhador não alcance o risco. Então, essa é uma medida de controle, entendeu? Tá bonito, tá legal, vai ter que pensar nisso. Aí a gente, nosso desafio com os arquitetos, quando projetam determinadas obras, por exemplo, fachadas de vidro espelhado. Então você tem que, na obra, colocar um ponto de ancoragem lá na laje, pensando na manutenção, entendeu? Por isso que a segurança do trabalho, ela tem que entrar e deveria entrar no planejamento da obra, desde a obra até a sua conclusão. Não sei se concordar. A gente chega no tripé, que seja obrigatório para toda empresa. Contabilidade, SST, empresa. Total. A sincronia que tem que ter aí Total. e a responsabilidade do contador em, de repente, assumir uma informação por meio de uma DI sem ter o conhecimento técnico. Eu não visualizo, tá? Pelo menos eu, como contador, me responsabilizar por uma informação dessa sem um correto auxílio de uma empresa de SST. Isso é fundamental e isso a gente chega a taxar como certo. Precisa. Independente do porte do seu cliente, independente do orçamento que se possa ter para esse cliente, a necessidade de ter alguém
para garantir que ali não tem risco nenhum, ou se tem um risco, a medida vai ser essa. Isso a gente consegue chegar a essa conclusão. Concorda comigo? Concordo plenamente. Uma coisa, Rodrigo, vocês que são a ACAP, que é parceira nossa e que conhece o nosso trabalho, uma, uma meta nossa que tem que ficar muito claro para o contador parceiro que está ouvindo a gente, é que a gente trabalha para deixar claro ao cliente que a responsabilidade de SST é da D Proteção. Na hora que Júnior, na hora que Rodrigo, na hora que Sheila indica a D Proteção como uma empresa, mais uma empresa que conhece o trabalho, que eu sei que conhece a seriedade de vocês, então apresenta a gente com mais uma possibilidade. A D Proteção tem que deixar claro com o cliente. É sobre SST, não vá procurar o contador, não leve a responsabilidade, porque afinal de contas ele está pagando alguém para fazer aquilo. Está pagando alguém que, inclusive, como diferencial nosso, como nossa preocupação, a gente tem um seguro de responsabilidade civil para cada um dos engenheiros da empresa. Então, nosso comprometimento é tão grande que desde que a gente adquiriu o seguro, graças a Deus a gente nunca usou. Mas caso venha a ter algum evento que seja causado pela empresa, a gente é responsável e o seguro vai cobrir. Então fica muito claro que o contador apenas, conhecendo o nosso trabalho, está mostrando que D Proteção é mais uma empresa que pode fazer esse trabalho. Perfeito. Estamos aí já se encaminhando aí para a reta final, mas eu quero fazer uma colocação ali muito importante. O que está ocorrendo, a gente conversa muito com colegas e a gente vê isso. O escritório muitas vezes acaba fechando com diversas empresas de SST. E qual a garantia, então eu falo como contador, para saber se aquilo está sendo devidamente informado? Então, muitas vezes o escritório tem parcerias com diversas empresas, ou até mesmo cada cliente fez o seu contrato ali, e por sua contabilidade tem um contrato firmado, tem uma empresa de SST, e a princípio está sendo tudo feito. Até porque não seria capacidade técnica do escritório saber como está sendo feito ali e se está correto. Isso é uma preocupação chave dos escritórios de contabilidade. Aquela empresa que foi contratada, ela está cumprindo o seu serviço, que é o envio das informações. Então, vocês, hoje da D Proteção, qual a garantia que vocês conseguem passar para o contador que o trabalho está sendo bem feito? Ou até, se for o caso, algum escritório está aí, vários, né, vão estar nos assistindo, e ele quer saber se esses eventos de determinado cliente está sendo informado. Como vocês conseguem Eu responder vou isso? deixar isso para passivo, que eu já falei demais, mas eu ia dizer uma coisa, antes de tudo, para os contadores, pessoal. Na seleção da sua consultoria, lógico, o mercado é gigante, a quantidade de empresas é enorme, a D Proteção tem feito o melhor, mas tem espaço para todo mundo. Todas as consultorias que fazem um bom trabalho têm seu espaço e merecem ser contratadas. Mas para o contador, eu sendo contador, a primeira pergunta que eu faria para a consultoria era pedir a elas certidões negativas. Como é que elas estão? Do ponto de vista de responsabilidade administrativa, tributárias. Porque uma empresa que na consultoria já lhe entrega as suas certidões, ela demonstra organização e controle, né, do ponto de vista administrativo. Então, supostamente, ela também deverá prestar um bons serviços na área técnica. Mas quando ela já começa, sem ter nem esse controle, nem saber talvez nem o que é que se trata aquilo, você já pega e pensa duas vezes, porque, bom... Se efetivamente é uma empresa, né? Se é uma empresa, né? Então, eu vou entregar meus certificados digitais dos meus clientes a alguém que nem sequer tem certidão, percebe? Então... Vocês, como contadores, mais que ninguém sabe que ter o CNPJ não significa ser uma empresa. Só é a formalização. Sim. Mas a empresa é composta pelas pessoas que a fazem, e isso que a Alan falou. Está toda regularizada. Respondendo a seu questionamento, Rodrigo, como eu falei, a gente tem ISO desde ISO 9001, que rege nossos procedimentos desde 2010. Deu muito trabalho. 18 meses. 18 meses de trabalho para poder ser certificado. Mas, então, todos os nossos procedimentos são rigorosamente e criteriosamente seguidos. E com cliente, especificamente para o cliente que, quando a gente é contratado, e falando aqui um pouquinho sobre o E-Social, o cliente E-Social, que é o cliente que tem menos conhecimento, menos informação sobre o assunto, o primeiro passo que é feito após a contratação da D Proteção, ou a pedido do contador,
dependendo da necessidade, é ser feito um diagnóstico, que ele é dividido em duas partes. A primeira é o diagnóstico que a empresa faz a procuração para de proteção dentro do ambiente social e nos manda a relação dos funcionários com algumas informações para que a gente possa iniciar o diagnóstico. Então a gente vai lá, funcionário a funcionário, e vai analisar se foram transmitidos os riscos ocupacionais daquele funcionário e se foram transmitidos os exames e qual foi a data que foi transmitida. A exemplo, ontem a gente fez um diagnóstico de uma empresa, um restaurante, onde todos os funcionários estavam com os riscos e os exames alimentados, exceto um. Esse um, quando a gente foi ver, ele estava com os exames transmitidos há 4 meses atrás, quando foi um periódico que a empresa fez para todo mundo. Só que esse trabalhador foi contratado em janeiro de 2023 e os riscos ocupacionais dele não estavam alimentados. Deixa eu só colocar uma pausa. Então, o pessoal que está aí nos assistindo, que estão nos ouvindo, caso eles queiram, de repente, pegar o número de empresas da sua carteira e verificar se a parte de SST está sendo devidamente feita. Formada. Podem entrar em contato com vocês fazem essa auditoria para dizer, olha, independente de quem ele contrata ou não vem ao caso aqui, mas se ele tiver com uma dúvida, com insegurança, eles podem entrar em contato com vocês fazem essa auditoria para dizer, olha, foi enviado, não foi enviado, só foi isso. É justamente o gancho que eu ia pegar, até da pergunta de Rodrigo, se existe, no caso, a possibilidade, se tem alguma ferramenta, se tem algum, sei lá, algum recurso, algo que pudesse auxiliar nessa gestão, seja interna ou que seja numa melhoria de comunicação. Talvez vocês nesse segmento de 39 segmentos diferentes vão ter soluções diferentes. Então, assim, existe talvez alguma ferramenta. Pronto, minha esposa ela é sócia de uma academia aqui, então a gente sabe. A primeira coisa que a gente acabou fazendo lá foi justamente a questão de treinamento do pessoal de primeiros socorros. Mas tem uma série de coisas ergométricas, de precauções, que talvez a gente, no bastidor com a gestão, um checklist. Tem. Um aplicativo, algo que pudesse auxiliar a gestão. Não com aplicativo. Não seja aplicativo, seja... A gente tem um software onde a gente lança, mas o nosso procedimento faz com que a de proteção faça esse diagnóstico e faça esse acompanhamento. Lembra que eu falei que tem um planejamento anual? E cada visita daquela tem um passo a ser seguido. Então, nisso aí a gente vai fazer. Isso seria já fazendo parte da consultoria entre você e a empresa. Ela teria essa ferramenta como auxílio da gestão dela, do controle geral. Na verdade, não é nem da gestão dela, porque a gestão passa a ser, a parte de segurança passa a ser responsabilidade da de proteção. Aí no caso específico, eu vou dar um exemplo, só para não atrapalhar para o Júnior, no caso da academia, vou dar uma situação prática. A de proteção faz lá a consultoria da academia da sua esposa. E lá vai fazer o PGR, que vai identificar os riscos. Nesses riscos, uma das coisas que vai se encontrar, por exemplo, é o rompimento de um cordoalho daquele que serve na máquina. Cabo de aço tora bastante. Pois é, então essa linha de raciocínio vai demonstrar o quê? Que vocês têm que ter um plano de manutenção. Sim. Né? E esse plano de manutenção quem faz? Não tem um técnico específico. Tem uma pessoa para aquilo. E quem controla? Porque aí a gente começa a provocar, a partir da possibilidade do acidente, quais são as ações anteriores para que o acidente não aconteça e que com isso lhe protege o seu cliente, né? E evita um dano maior para o cliente a partir da perspectiva de identificação do risco, que a gente chama de análise preliminar de risco. Tá? Então, uma das nossas preocupações é exatamente o teu cliente final, também como o teu trabalhador. Mas quem usa as máquinas são seus clientes. Mas só em resposta à sua pergunta, Rodrigo, sim, a de proteção vai ser parceira do contador que vai estar nos assistindo. E ele quero conhecer o trabalho da de proteção. Tá aqui três empresas que eu quero que você faça um diagnóstico. Tá aqui essas empresas para que você faça um diagnóstico para que eu possa conhecer. A gente vai estar fazendo esse diagnóstico, inclusive o próprio escritório de contabilidade, se ele permitir, ele pode fazer a procuração, pode mandar para a gente, não vai ter custo para o escritório, a gente vai fazer um diagnóstico. E nas duas etapas que eu falei, primeiro vai ser o diagnóstico digital, dentro do ambiente do social, e informar o que é que está alimentado, o que está correto. Esperamos que esteja tudo regularizado. Espera-se. Mas não é o que a gente tem visto. E a segunda etapa vai ser na visita presencial do técnico, onde ele vai levar um checklist. Tem PGR? Tem. Mostre. Muitas vezes tem. Está vencido. Tem PCMSO? Tem. Tem laudo de salubridade, laudo de periculosidade, ficha DPI.
mapa de risco, treinamento, então tudo isso faz parte do diagnóstico e a gente vai começar a fazer o trabalho para que tudo isso esteja regularizado. E complementando sua pergunta, você perguntou como é que a gente tem a certeza de que isso está sendo feito. A gente tem dentro do nosso procedimento, tem segmentos de setores da empresa. A gente tem um setor da equipe técnica que faz controle de ASO, que periodicamente entra em contato. Porque são fotos De procedimento de já visita. da visita. A gente registra Cada grupo. com GPS, com tudo. Então, quando o departamento. Isso aqui está acontecendo lá em Maceió, lá no período da Braskem. Quando o setor de. Uma vez sendo cliente de proteção, o setor de ASO, periodicamente, ele faz a convocação de exame. Ele entra em contato por grupo de WhatsApp ou através de e-mail. Tem exame aí, mande para a gente possa atualizar. Um outro procedimento, periodicamente a gente refaz esse diagnóstico de todas as empresas que são clientes de proteção. E vai estar informando a você e apresentando. Acredito que você, Rodrigo, já recebeu. Já. E a gente entrega o diagnóstico periodicamente para que você saiba que realmente aquilo está acontecendo. Uma coisa que a gente, diante de toda essa bagagem que a gente construiu, a gente tenta fazer sempre que possível, que, obviamente com a autorização do cliente e do contador, uma triangulação com o escritório de contabilidade. Então, para que as informações apenas passem pelo contador, desde que o contador esteja de acordo, a informação de ASO, de contratação, que obrigatoriamente tem que vir por ele, vai para o contador, depois de o funcionário contratado no ambiente, vem para a gente elabora a análise o mapa, o PGR, confere os exames que a gente recebeu, transmite tudo, devolve para o contador o recibo de transmissão no E-Social, copiando o cliente. E aí o contador pode dizer, libere para trabalhar. E a responsabilidade não é do contador, a responsabilidade, se tiver alguma coisa errada, a responsabilidade é da de proteção, porque a gente devolveu um recibo. Então o contador está se livrando de um peso que tem, infelizmente, ainda tem muita gente que está pegando. Existe muito trabalho envolvido, né? Eu vou, antes de passar para a gente fazer a finalização, eu vou fazer um comentário. Assim, o quanto eu gosto de estar acompanhando essas questões que não é responsabilidade do Histórico de Contabilidade, que é SST, mas que a gente vai aprendendo. A gente vê que tem questões particulares. Você vai lá uma escola. Dentro do SST tem a questão da Lei Lucas. Sim. Você vê um condomínio, tem a questão da lei, se não me engano, Lei Miguel, que é recente agora. Ou seja, tem particularidade que você vai aprendendo e vai estar agregando dentro do seu escritório para que você tenha um conhecimento mais apurado para que você possa até acompanhar mesmo teu cliente. Vai ficar para outro momento, vai acabar sendo curto. Mas se a gente for entrar aí na questão da Lei Lucas, toda escola tem que ter o cumprimento dessa lei com os devidos treinamentos. Todo condomínio, né, ou se não prédio que seja construído como edifício, tem que ter a questão da Lei Miguel. A gente vai se estender. Mas a gente, quando começa a falar de SST, se torna amplo. Demais. A gente vê quanto é amplo e quanto é importante. E o valor que está envolvido é imensurável, né? Nós estamos falando agora de uma escola com milhares de crianças. Então, o seu filho, meu filho, quer dizer, você sabendo, por exemplo, a gente tem lá, aqui em Pernambuco, lá em Alagoas, pelo menos umas 5 ou 6 escolas que são clientes nossos. Nós estamos agora fazendo um projeto que está sendo implementado por eles. Quer dizer, a gente está implementando lá, que vai ser o treinamento, pelo menos uma vez a cada 6 meses, de evacuação. Ou seja, de evasão, de saída de emergência. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, eles fazem toda semana, por conta de atentado. A gente aqui, graças a Deus, não tem isso, mas tem risco de incêndio. Então, pelo menos 2 vezes no ano, as crianças e os jovens precisam saber se houver uma emergência, como é que eles vão fazer. Porque é a organização daquela operação que permite um menor risco de transtornos e pequenos incidentes que podem acontecer numa situação dessa. Perfeito. Eu vou passar. Vou pegar um gosto do que você falou aí, agora porque também me interessa. Todo. A questão do treinamento e a gente tá falando da questão de escola. Eu tenho uma filha enquadrada no TEA. Sim. E aí, como é que fica essa questão de treinamentos para pessoas especiais, vamos falar assim? Tem um direcionamento específico, Júnior. Inclusive, a gente tem um parente lá em Alagoas que trabalha com a PAI. A gente faz um trabalho específico com a PAI na área de autismo, por exemplo.
E esse ponto vai ser um dos pontos que vão ser trabalhados na evacuação, na evasão das crianças, exatamente para que se tenha preocupação, porque acontece muito, digo, numa situação de emergência, de pânico, salve-se quem puder, cada um por si, na verdade. E o estabelecimento, a escola, um clube, um hotel, ele precisa ele precisa ter esse planejamento, e mais do que o planejamento, ele precisa exercitar o planejamento, né? A prática de fazer essa emergência, porque a gente não sabe a hora que aquilo pode acontecer. Perfeito. Estamos aí já entrando para a finalização. Eu vou passar o tempo para que vocês possam falar um pouco sobre a parceria da De Proteção que ela tem a oferecer para os associados, tá? Em termos de, desde plano de indicação a termo de precificação, vocês atendem desde aquele cliente do meu escritório que tem um funcionário, aqueles maiores que tem 100, 200 funcionários, para que vocês possam falar um pouco do que vocês propõem para os parceiros da ACAP. Sim. Já passei. Isso é importante, Rodrigo. E eu queria até parabenizar e vocês contadores se orgulhem do trabalho que a CAP está fazendo por todos vocês, porque a gente procurou a CAP e a CAP nos acolheu, mas com o acolhimento que ela nos deu, sempre nos lembrando, gente, a gente é feito pelos associados. Então, busquem trazer benefício para o nosso associado. E a gente, através da CAP, firmou parceria, a gente está realmente trazendo benefícios recorrentes para os associados, pelas indicações que foram sendo feitas. A gestão dos escritórios, a gestão de SST dos escritórios, já foi também concedida em cortesia para que o escritório tenha custo, esse custo tirado do seu rol de custo, e a gente sim tem o benefício recorrente, e cada escritório a gente vai conversando e vai poder estar explicando individualmente como isso funciona. Então, só fechando, o contador vai ter a certeza que vai ter seus serviços aí, o serviço de seus clientes relacionados à SST devidamente enviados, Sim. em conformidades, mas também pode ter um plano de parceria para ter uma determinada parceria aí sobre a recorrência desse cliente. Pode, com certeza. Ele vai ter a certeza que o trabalho vai estar sendo feito, ele vai ter o benefício que ele vai estar recebendo, e uma empresa que está sendo chancelada pela diretoria que já conhece o nosso trabalho. E se tudo dá errado, ainda tem um seguro para cobrir o defeito do que a gente não conseguiu prever. Que a gente tem, graças a Deus, pessoal, tem conquistado um nível eu vou dizer assim, de expertise, e nos sempre desafiado para fazer melhor, tá? Para vocês terem ideia, a gente tem como consultores internos nossos, e aí são profissionais com alto gabarito e com muita experiência, um ex-fiscal do trabalho aposentado e uma ex-médica do INSS perito. Então são Ministério do Trabalho e INSS que tem já as pessoas que estão aposentadas, mas tem uma bagagem, experiência profissional que nos ajuda e estão sempre nos habilitando tecnicamente. Então, o nosso suporte técnico, além da nossa equipe, é muito bom. A gente tem se explorado o melhor possível. Pois bem, vamos aí fazer a finalização. Eu vou passar um espaço para que cada um aí finalize. Da devida forma que queira, fica à vontade para expressar seus agradecimentos. É isso aí, deixar primeiramente, inicialmente agradecer por todo o conhecimento que vocês começaram a passar hoje, e a gente gostaria que vocês deixassem alguma mensagem, alguma coisa para nossos ouvintes, e dizer que foi uma honra conhecê-los, né? Eu já tinha visto em alguns eventos, mas o prazer de conversar e de compartilhar conhecimento estou tendo agora. Espero que a gente tenha longevidade nessa parceria e que vocês sejam sempre esses profissionais excelentes que vocês são. Eu vou agradecer primeiro porque deixa a bola mais quente para ele. A gente, só complementando, a gente é parceiro da ACAP, a gente auxiliou patrocinando, auxiliou junto nos eventos, vai estar sempre junto. Mas assim, acima de tudo, quero agradecer pela confiança que nos foi dada, por deixar que nós demonstremos o nosso trabalho. E a mensagem que eu queria que você ficasse é o seguinte: a De Proteção é uma empresa que foi montada com o intuito de gerar segurança dos colaboradores, de trazer um ambiente saudável dentro das empresas.
e que o empresário ele possa ter a tranquilidade de que aquela parte que não é tão foco, que não é, muitas vezes passa despercebido, tem alguém cuidando dela. Então a tranquilidade do empresário é o nosso maior objetivo. E para o contador, a tranquilidade de que a responsabilidade da SST não é dele. A responsabilidade é da de proteção, é de alguém que está respondendo por ela. Então, obrigado a vocês, obrigado à CAP pelo apoio e pela parceria. Pessoal, eu queria agradecer o Rodrigo, a Júnior, parabenizar e agradecer Sheila. também Sheila, parabenizar por essa iniciativa, né, do A do Capcast. Capcast, quer dizer, levando conhecimento para o seu associado, e dizer que quem não é associado, que cuide de se associar, porque, né, o conhecimento que passa a se adquirir com pequenos flashes como nós temos aqui é imprescindível. Então, parabéns vocês por esse trabalho e dizer que nós chegamos aqui para sermos parceiros, que a gente costuma sempre colocar com uma bandeira de compromisso e comprometimento. A gente tem compromisso com o que a gente combina e comprometimento com o seu cliente final. Então, o problema que seu cliente final tem na área de segurança do trabalho é nosso problema e a gente vai trabalhar para não deixar ele ter o máximo possível estar se sentindo seguro e a aplicação das técnicas de segurança do trabalho. A de proteção é associado. Com certeza. A de proteção é associado. Que fique registrado, não só parceiro, mas também associado. Pessoal, eu vou finalizar levantando já um assunto para um próximo debate, que é a importância que nós, contadores, precisamos ter para ter parceiros que sejam competentes, parceiros que sejam leais, parceiros que façam bem feito. Porque nós entregamos a nosso cliente, além da contabilidade, nós temos que entregar além. Sim. Nós temos que entregar bons resultados, tá? Temos que favorecer um ótimo relacionamento para ter uma satisfação do cliente. O resultado sempre vai ser conseguir, o maior resultado sempre vai ser tentar pleitear a satisfação do cliente da melhor forma. Cliente satisfeito, ele pode se tornar um cliente fidelizado. Perfeito. E cliente fidelizado vai estar com você o resto da vida. Então, agradeço bastante a presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado por me acompanhar aqui nessa mesa. Eu que agradeço. E contamos com vocês aí no próximo episódio aí do Acapcast. É isso aí, pessoal.